Deixa eu me adaptar a esse novo ambiente aqui. Bom dia, São Paulo! Fico muito feliz em estar aqui hoje. Eu vim em todas as edições e essa é a minha primeira vez palestrando para o ReactConf Brasil. Então, está sendo muito legal poder fazer isso. Vou falar para vocês hoje sobre o estado do React Native. Eu sei que a Conf é sobre React, inicialmente a gente podia só falar sobre React, só que a minha talk deveria vir por último, mas acabou vindo primeiro, mas tenho certeza que vocês vão curtir. Um pouco sobre o que eu vou falar aqui hoje é como funciona o React Native, como o React Native se compara hoje com o seu maior arquirrival, que é o Flutter, e também o que é a rearquitetura do React Native. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Andrei Calazans, eu sou engenheiro de software, trabalho na G2I. Hoje eu tenho 1 ano e meio que eu tenho focado em empresas de mídias. A gente cria aplicações de múltiplas plataformas, inclusive televisão, para empresas que nem a A&E, que está por trás do canal History Channel. O que é React Native? É legal só relembrar um pouco da história do React Native, porque ele surge em 2015 tentando resolver alguma coisa. Primeiramente, ele tenta resolver o problema que o Facebook tinha em desenvolver aplicações para múltiplas plataformas que tenham aparência nativa e comportamento nativo. Depois, ele quer resolver um pouco da experiência do desenvolvimento. É muito inspirado pelo React, né, que é essa experiência de você codar algo e instantaneamente ter o feedback loop disso. E, por isso, consequência dessa melhora da experiência, aumentando a produtividade. Que não só na hora de codar, mas também você podendo ter várias plataformas com um só código. E graças ao React Native, nós criamos vários aplicativos com React Native. React Native não é novo, tem muito grande player no negócio fazendo aplicações com React Native. E isso tudo seguindo o nosso modelo do React, que todo mundo aqui conhece muito bem, que é esse component model, né, que a gente utiliza componentes para representar interfaces do usuário. Então, cross-platform ele não é uma coisa muito nova. Xamarin, por exemplo, ele já está no mercado, já vem fazendo isso desde 2011. Além de Xamarin, tem, por exemplo, Kotlin Native, tem Ionic e tem Flutter. Por que eu decidi focar no Flutter e não nesses outros? Porque o Flutter ele tem uma arquitetura muito diferente de todos os outros. Enquanto o Xamarin e Kotlin Native ele assimila um pouco com o React Native na hora de utilizar componentes nativos, Ionic usa um WebView que, né, é uma talk à parte falar sobre isso. E Flutter vem com uma coisa bem diferente do que eu vou falar a seguir. Para fazer essa comparação e né, pontuar as coisas importantes, eu quero focar apenas em arquitetura, experiência de desenvolvimento, algumas nuances de cada um e, claro, a performance. Também para nos ajudar a comparar essas coisas, eu criei um aplicativo que ele é uma cópia de uma aplicação para conferências, que foi feito em Flutter. Esse que você está vendo aqui, esse foi feito em Flutter. Como você pode ver, a usabilidade dele é um excelente aplicativo, muito bem legal. E do lado direito seria o que eu fiz para essa conferência. Também é um aplicativo, ele tem exatamente as mesmas telas, as mesmas quantidades de features, e isso aqui, um foi feito em React Native e o outro foi feito em Flutter. Então vamos começar com a arquitetura. Qual que é a diferença de Flutter e React Native? Primeiramente, Flutter utiliza um modelo de Canvas, que é um modelo em que tudo que ele precisa é de uma tela para ele pintar todos os componentes dele. Ele mesmo se dá o trabalho de renderizar na tela, utilizando um rendering engine que nem o Skia, que é praticamente a maneira preferida de jogos, por exemplo. E isso abstraindo toda a necessidade da utilização de componentes. E você não está usando um componente nativo, e sim ele mesmo está renderizando isso. E quando você precisa utilizar algum tipo de serviço nativo, ele tem um processo que é chamado channeling, onde ele manda comunicações, manda mensagens assíncronas para se comunicar com essas APIs nativas do seu aparelho. Enquanto o React Native ele segue um modelo de componente e de utilização desses componentes nativos que são disponibilizados pelas próprias plataformas, o Android, o iOS, por exemplo. A comunicação do React Native com esses componentes nativos é feita através de uma bridge. Ou seja, você tem o seu JavaScript, ele se comunica através de uma bridge,
com toda uma abstração feita pela própria React Native que meio que binda, né, o seu componente em JavaScript com um componente nativo da plataforma que você está utilizando. Como que Canvas e essa pegada de componentes nativos se difere? Lembrando que eu vou pontuar as diferenças e não as desvantagens ou vantagens. Tudo aqui é um ponto de perspectiva. Certas coisas para algumas empresas e para algumas necessidades vão ser vantagens e outras vão ser desvantagens. Primeiramente, o Canvas nos permite ter uma interface totalmente customizada e consistente em múltiplas plataformas. Como é o próprio framework que está renderizando o componente, ele vai ser exatamente igual, independentemente se é um Android ou um iOS. Enquanto na pegada na utilização de componentes nativos, ele vai ter a aparência e a sensação de um componente nativo. Isso quer dizer, então, que quando você utilizar um input, um button, por exemplo, ele vai ter uma aparência e um comportamento um pouco diferente, dependendo da plataforma. Efficient Rendering. Como no caso do Flutter ele está utilizando algo que é o Skia, que é um renderizador diretamente na tela, ele tem controle absoluto de quando e como renderizar as coisas e como executar as suas tarefas. E isso, se você acompanhar o mundo de games, praticamente todo mundo está usando um rendering engine. É a maneira mais performática de você criar não interfaces, mas jogos também. Enquanto quando você utiliza componentes nativos da própria plataforma, você não tem controle nenhum sobre o tempo de rendering. Na utilização de Canvas, como o Flutter ele toma conta da tela inteira, existe um certo custo de interoperabilidade. Isso é uma palavra grande. Isso significa de você colocar um componente nativo dentro da tela que foi renderizada pelo Flutter. Quando você faz isso, o Flutter ele tem um trabalho muito grande para abrir esse espaço para aquele componente nativo. Tanto que existe até algumas issues no próprio repositório do GitHub do Flutter, falando sobre o substancial aumento de consumo de bateria e também de consumo de memória pelo aplicativo quando eles precisavam fazer isso. Enquanto na utilização de componentes nativos pela metodologia do React Native, esse custo de interoperabilidade ele é muito reduzido, porque tudo é um componente nativo. Todos os componentes que você escreve em React Native, ele está ligando simplesmente a um outro componente nativo. Então, o único custo que nós temos aí é fazendo a comunicação da bridge, que aí tem um custo de serializar e deserializar essa informação. E experiência de desenvolvimento, como é que é? Primeiramente, ambas soluções têm o Fast Reload, né, que é o atual Fresh Reload, que é você fazer uma modificação de código e visualizar isso na tela. É claro que, por um bom tempo, React Native foi primeiro pioneiro nisso. Tá? React Native foi pioneiro para fazer isso para aplicações mobiles, sendo que React foi um dos pioneiros, né, nisso também. E Flutter também veio com essa feature, só que o React Native por algum tempo ficou para trás, porque, né, isso não estava sendo muito bem mantido. Só que recentemente isso mudou. Acho que todo mundo que mexe com o React Native hoje sabe muito bem dessa atualização. Segunda coisa que é muito importante na hora de desenvolver aplicações é como é que está a facilidade de utilizar pacotes de terceiros, né? São os our third-party packages. O equivalente ao NPM package que nós utilizamos no React Native é chamado plugin no mundo do Flutter. E Flutter ele faz um excelente trabalho nisso, porque ele obriga todo mundo que vai criar um plugin a utilizar um template fornecido por eles. Por que isso é uma grande vantagem? Porque quando você vai utilizar aquele template, mesmo que ele tenha alguma dependência nativa da própria plataforma, tanto Android ou iOS, você consegue instalar esse plugin de uma maneira automática, sem você ter que configurar toda a camada nativa do teu aplicação. Isso é uma grande vantagem. Inclusive, no nosso mundo do React Native, isso já meio que existia. E era chamado link, né? Era uma feature da CLI do React Native, onde você fazia React Native Link para esse pacote e ele fazia esse link. Só que
não era obrigatório você criar a configuração, o arquivo que configurava esse link automático. Então, nem sempre os autores de third-party packages faziam isso. Isso dava bastante estresse para a gente e nem sempre dava para fazer esse link automático. Porém, recentemente houve uma mudança, graças ao... Depois eu vou... Opa! Ok. Recentemente houve uma mudança do CLI, eles criaram um novo sistema chamado AutoLinking, onde, novamente, é necessário ter um arquivo de configuração na lib para isso funcionar, porém facilitou muito e você não mais precisa entrar na camada nativa, nos arquivos artigos, para você fazer as modificações. Porém, tudo isso ainda é muito novo, isso é bem recente, ou seja, todo o nosso open source community ainda não se adaptou a isso. Tem muita gente que precisa se adaptar. Porém, quando nós temos isso, simplesmente dando um yarn add, e depois, no caso de iOS, se você precisar atualizar as suas dependências do CocoaPods. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é como é que é o código, porque essa experiência de desenvolver algo, também o código é uma parte muito importante. Isso aqui é um exemplo de um código escrito em Dart, e se eu mostrar o próximo exemplo, que é um componente em React Native, em React, que faz exatamente a mesma coisa, você vai notar muitas similaridades entre esses dois códigos. Então, assim, propositalmente, o Dart ele é muito parecido com o JavaScript, o que facilita um pouco você aprender Dart e, consequentemente, Flutter. Só uma aspa que eu gostaria de abrir é que, apesar da linguagem do Dart ser parecido com o JavaScript, o framework do Flutter não é. Ele é bem diferente do React Native, do React, então existe sim uma certa dificuldade para você aprender isso inicialmente. Eu sei que eu quero que vocês... tem uma expressão em inglês que a gente fala with a grain of salt. Leve essa análise aqui com uma consideração não tão importante, mas ao fazer esse aplicativo em React Native, que era exatamente um clone de um aplicativo em Flutter, eu fiz uma análise dos arquivos que eu utilizei, a quantidade de arquivos e quantidade de linhas, e o meu aplicativo em React Native, que tinha exatamente as mesmas features do Flutter, tinham 31 arquivos com 1.485 linhas de código. Enquanto aquele outro código, que é aberto em open source, depois eu mostro os links, tinha 47 arquivos com 2.923 linhas. Isso não significa muita coisa. A verdade, eu consigo até dar uma razão para isso, que é object-oriented. Dart é uma linguagem orientada a objetos, ou seja, isso é bem verbose, adiciona muita linha de código no seu arquivo, enquanto toda essa nova pegada do React que vocês estão acompanhando de ser mais funcional, reduz bastante a quantidade de código. E upgrading, galera? Quem aqui já teve que fazer um upgrade de um aplicativo React Native? Levanta a mão. Todo mundo que você está vendo aí que levantou a mão são senior developers. Eles não são juniors, porque fazer um upgrade de React Native é difícil, cara. E Flutter, eles fizeram o trabalho de casa deles. Eles sabiam com quem que eles estavam concorrendo e eles sabiam que eles precisavam resolver esse problema. O Flutter Upgrade, eu fiz uma aplicação em Flutter no final do ano passado para me atualizar para essa palestra. Eu fui utilizar esse aplicativo, ver como é que está o código, e, cara, eu só precisei fazer isso aqui, Flutter Upgrade. Eu fiquei, assim, até espantado com isso. E fazendo uma pesquisa extensiva do último ano e meio do Flutter, eu não percebi, houve uma ou duas ocasiões onde eles tiveram breaking changes, que você tinha que fazer uma modificação no código. Então, eu acho bem interessante esse aspecto. Enquanto o React Native, para quem conhece o React Native, sabe que isso é uma dor de cabeça, ainda um problema que nós temos que resolver. Evidências disso é que a comunidade, por exemplo, criou o React Native Upgrade Helper, que, salve, foi um dos grandes contribuidores para esse projeto. É um brasileiro chamado Lucas Bento, que a gente conhece aqui da nossa comunidade, é muito legal isso. Só que ele não faz o upgrade para você, ele simplesmente te mostra o que mudou e o que não mudou. Obrigado. E eu atribuiria o grande problema do nosso processo de upgrade no React Native ao nosso ecossistema. O nosso ecossistema ele é extremamente grande.
Exemplo disso, React Native em 2018, de acordo com uma análise que foi feita pelo GitHub, foi o projeto com o segundo maior número de contribuidores. Ou seja, o nosso ecossistema ele é um verdadeiro universo, onde nós temos o React Native no meio e um monte de dependências rodando ao redor. E quem conhece um pouco de matemática e ciência de foguete sabe que você fazer um foguete sair de um planeta para o outro e fazer isso funcionar certinho é bem complicado. E eu acredito que, inclusive, uma recente estratégia do time do React Native que é chamada Lean Core, foi remover alguns pacotes de dentro do React Native para fora, para a comunidade manter. Eu acredito que essa estratégia, apesar de ser muito boa para a vida desses pacotes, dessas dependências, ela adiciona a mais problema para nós, porque são mais dependências que estão, cada um em seu mundinho, vivendo sozinho. E citando também o artigo do Nubank, falando sobre por que eles decidiram focar no Flutter, eles citaram exatamente isso, que a quantidade de dependências que você precisa do projeto React Native, ele causa um pouco de custo para manter isso. Só que existe uma maneira de mitigar isso. Eu bati muito no React Native agora falando sobre upgrade, mas existe uma maneira de você mitigar isso com o Expo. O Expo ele tem um workflow chamado Managed, em que ele te dá todas as APIs, tudo que você normalmente precisa para você desenvolver uma aplicação, e ele faz todo esse trabalho de manter isso tudo funcionando, mantendo as engrenagens. Só que o Expo ele não é perfeito, ele não dá para ser utilizado para tudo. Por exemplo, se você precisar lidar com pagamentos no seu aplicativo, o seu app, nesse workflow do Manage, ele não vai dar certo. Você vai ter que ejetar dele para o workflow que eles chamam de Bear, para você poder implementar os procedimentos de pagamento do seu aplicativo. Terceira coisa, as nuances. Né? Quais são as coisas que pegam um pouco em cada lado? Primeiramente, Shared Transitions, para quem não sabe o que é Shared Transitions, é a animação entre rotas. É possível fazer isso em React Native e também é possível fazer isso em Flutter. A diferença é como que você consegue fazer isso. Em Flutter, eles têm um componente chamado Hero, onde você passa um ID, você faz um wrap do Hero numa tela e esse Hero na outra tela e ele faz a transição para você. Enquanto o React Native, isso também é uma feature que se alguém requisitar isso na sua empresa, você fala assim, dá para o cara mais senior, não dá para o júnior não, porque vai ser punk. Não tem uma maneira fácil de fazer isso, eu consigo fazer, porém você precisa de bastante trabalho. Eu consigo dar uma talk inteira falando só como fazer React Native Transitions, é bem complexo. Code Push, cara, só dá para fazer com JavaScript, só dá para fazer com React Native, e com Flutter não. Nem vamos entrar muito em detalhe nisso. E APK Sizes, que é o tamanho do seu bundle. Isso é um problema do ecossistema de cross-platforms, para múltiplas plataformas. Tanto Flutter, tanto React Native, tanto Xamarin, todos eles produzem bundles gigantes. Por exemplo, um app com mínimo de coisas em React Native e Flutter tem mais ou menos entre 7 a 8 megabytes. Isso era um pouco diferente há um tempo atrás, o Flutter fazia bundles gigantes, mas eles fizeram o trabalhinho deles e melhoraram isso. Enquanto se você fizer um app 100% em nativo, com Kotlin, por exemplo, você consegue fazer com 500 kilobytes. É uma grande diferença. Mas e aí, galera, e performance? Vamos falar sobre performance. Para fazer essa análise de performance, performance é um assunto difícil e você precisa entender que fazer uma análise de performance, você tem que entender como que o seu app vai rodar. E isso só dá para você analisar a performance de um aplicativo num ambiente de release. Não dá para você fazer isso em debug. Se você fizer isso, a sua análise de performance ela está errada. Outra coisa, eu decidi focar, não dá para eu fazer análise de performance de tudo aqui, e eu decidi focar só em Android, porque é o nosso grande calcanhar de Aquiles no React Native, e se o Android fosse mais rápido do que Flutter em React Native, a gente não precisa comparar mais nada. E eu utilizei Hermes também. Para quem não sabe, Hermes é um engine de JavaScript que foi criado pelo Facebook para aumentar a performance da execução do JavaScript no Android.
Então, como é que você faz essa análise de performance num aplicativo em release? Porque quando você está com uma aplicação em Android em release, você não consegue utilizar as ferramentas disponibilizadas pelo Android Studio, por exemplo, a tab de profiling. Então, você precisa ir para o linha de comando e você precisa usar alguns scripts. Eu, por exemplo, usei o System Trace, o top e o dumpsy proc stats. Eu poderia usar também o dumpsy info de GFX info, que dá mais informações sobre os frames, só que ele só me dá uma análise dos últimos 2 segundos e eu precisava algo mais extenso. Então vamos fazer uma análise de performance, galera. Vamos olhar primeiro para o aplicativo do React Native. Olhem só, ele está sendo utilizado, olha que legal, bacana, você tem uma lista, você tem transições, uma lista larga, abre e fecha modal e etc. Tecnicamente olhando, se eu te perguntar, tem um problema de performance aqui? A resposta é não. Não tem nenhum. Se a gente considerar performance perceptível, nós não temos um problema de performance. E olhando agora para o Flutter, novamente, é uma lista, transição, mostra modal, né, fecha modal, faz o toggle no theme, black mode, light mode, whatever. Beleza? Mas e aí? Como é que é realmente a performance desses aplicativos quando a gente vai olhar profundamente? Usando o System Trace, a gente consegue ver detalhadamente como que esse seu aplicativo se comportou em questão de frames, né? Como se ele está dropando frames durante a execução dele. Se a gente primeiro analisar o Flutter, que é a parte de cima, você nota que ele não dropou frame nenhum. Ele foi perfeito o tempo todo. A performance dele e é exatamente isso. Esse é o grande propósito do Flutter, porque ele usa um rendering engine para isso. Enquanto o React Native, você nota que ele teve alguns drops de frames na hora de suas transições, especificamente. Sendo que esses drops de frames, galera, tem como resolver isso? Tem. Mas isso aqui é sem fazer nada. Eu simplesmente codando algo e colocando para a gente ver. E depois eu quero fechar um pouco falando sobre isso. Segunda coisa, animações complexas. Essa animação, primeiramente, ela foi publicada pelo time do Flutter, né, para demonstrar as capacidades deles, e depois foi copiada em React Native por aquele cara chamado William Catalan, que é um cara lá de Berlim, eu acho. Tem um canal do YouTube que eu recomendo vocês assistirem, que é bem legal. E eu peguei o aplicativo dele, rodei localmente, criei um bundle em release e fiz a análise também de performance para ver. E, novamente, não me surpreendeu esse fato de que, em certos momentos dessa performance, dessa execução desse aplicativo, ele tinha sérias quedas de frames. Agora, eu quero voltar no vídeo só do React Native e quero te mostrar aqui para você prestar atenção se você consegue ver esse problema acontecendo, se você consegue realmente notar esses dropped frames, né, que é quando você tem esse stutter. No nosso caso, na verdade, não. Porém, se você tivesse essa aplicação com procedimentos bem pesados atrás, você provavelmente teria algum problema aqui. E a utilização de CPU, fazendo a análise do aplicativo em Flutter, utilizando ele mais ou menos em 10 a 15 segundos e indo pelas mesmas telas, nós tivemos uma média de 4 a 10%, tá, de utilização do CPU, enquanto o React Native de 8 a 14 sem Hermes, com Hermes de 5 a 13%. E consumpção de memória, eles estão bem parecidos aqui, de 164 a 167 e 164 a 169 para o React Native, né, em 28 segundos e 23 segundos de utilização. E qual é outra coisa que você precisa considerar na hora de você fazer uma análise de performance? Você precisa analisar a animação, né, utilização global do seu aplicativo e listas grandes. Então, fazendo uma análise de listas grandes, isso aqui é um assunto delicado para a gente que é do React Native, porque a gente sabe que a gente tem um certo problema com listas muito grandes, e principalmente listas infinitas. Quando alguém do seu design system chegar com uma lista infinita para o seu aplicativo, fala para ele que listas infinitas não é uma coisa boa. Em React e em Flutter, cara, eles fazem um incrível trabalho nisso, usando listas. Isso de uma maneira muito fácil. A API deles para listas, eles sabem dessa necessidade de listas extremamente grandes, e a API deles para você fazer isso é simplesmente chamar esse widget dele com
um método chamado builder, e você passando qual item a ser renderizado naquele momento. Ele faz toda a virtualização da sua lista para não renderizar itens fora da sua tela de visão. Enquanto o React Native Flat List, se você não fizer nenhuma configuração, você não vai ter uma lista performática. Tanto que existe até um blog post para te ajudar a fazer essa configuração, para você conseguir ter uma lista que consegue escalar tranquilamente, mas ainda vai ter, talvez, aqueles momentos em brancos. Mas e aí, galera? Isso significa que é game over? Let's go code and Flutter, guys? Não. Isso não significa que é game over, porque o React Native ele está ciente dos seus problemas. Ele sabe do seu problema de lista, ele sabe muito bem do seu problema de inicialização, que dar startup na sua bridge é extremamente custoso. Ele sabe também que essa bridge ela representa um gargalo de comunicação. Se eu preciso passar comunicações extremamente rápidas nela, a gente vai ter um congestionamento. Por isso, o React Native está passando por uma rearquitetura para melhorar essas coisas. E como o React Native ele surgiu incentivado pelo React, o React Native, essa arquitetura também é incentivada por uma mudança vindo do React, que é o React Fiber. Para quem não sabe o que é React Fiber, é um React Async Mode, né, que significa uma execução assíncrona, que te permite você decidir, dar prioridade para uma execução e pausar uma outra execução. Por isso que eles apelidaram a rearquitetura do React Native de Fabric. Para aqueles que não sabem, Fiber significa fibra e Fabric é tecido. Então, né, tecido composto de fibras. Mas como é que é? Para você entender um pouco dessa mudança, você precisa primeiro entender um pouco mais sobre como é que é a atual arquitetura. Porque eles que não sabem, isso normalmente é uma boa pergunta. Não é uma boa pergunta de entrevista de emprego, mas acontece com muita frequência. Que é como é que funciona o React Native debaixo dos panos. React Native ele é dividido em 3 camadas. Você tem o mundo do JavaScript, você tem uma thread chamada Shadow Tree, que se assimila muito, galera, com o Virtual DOM. Se vocês são do React, vocês conhecem Virtual DOM. Essa Shadow Tree é como se fosse o nosso Virtual DOM no React Native. E essa Shadow Tree ele vive numa thread separada. E você tem o UI Thread, que é praticamente o seu aparelho, é onde está ocorrendo a principal execução. Toda a comunicação do mundo do JavaScript com esse mundo nativo é feita através de uma bridge. Essa bridge ela é simplesmente uma função que se comunica, que manda uma mensagem remota para o mundo nativo. Só que para fazer isso a gente precisa primeiro serializar o seu JSON e depois mandar e depois deserializar e a gente não precisa ser nenhum engenheiro para saber que isso é um problema. Então, hoje as principais características da arquitetura do React Native é que nós temos uma bridge e threads assíncronos. Ou seja, a nossa bridge, né, a famosa bridge. Eu ia falar aqui qual que é o problema da bridge. Né? Eu já citei antes, acho que é bem óbvio, mas existe um outro problema, o problema da assincronicidade dessas threads. Quando você tem assíncrono, às vezes é muito bom, mas nem sempre. Quando você precisa manter consistência de informação entre dois lados, é muito difícil fazer isso de uma maneira assíncrona. Por isso que o React Native, a tentativa dele agora é transformar esse nosso mundo em síncrono, para que as referências sejam realmente atuais. Então, o que vai acontecer na nossa nova arquitetura? Primeiro, eles estão reescrevendo toda essa parte que gerencia a interface do usuário, que é a Shadow Tree, né, que faz esse diffing, que atualiza ou não. Esse UI Merge está sendo reescrito em C++. Por que está sendo reescrito em C++? Porque existe algo que é chamado JavaScript Interface, que é praticamente um FFI, que é outra expressão. Se eu ficar citando essas expressões, vocês vão ficar bravos comigo. Simplesmente esse JSI é uma maneira de você referenciar um objeto em C++ diretamente no JavaScript. Então, vamos supor que eu tenho uma função lá em C++, aí eu quero chamar essa função, e aí você pode fazer isso de uma maneira síncrona, sem ter que fazer um async call. Então, segunda coisa, a gente vai fazer essa reescrita em C++, nós vamos remover as nossas bridges, não vai ter mais bridge. E o que acontece? Atualmente, no React Native, nós temos uma árvore que representa toda essa interface do usuário dentro do JavaScript, que é dentro do React Native em si, da implementação em JS, e nós temos essa mesma árvore nessa Shadow Tree.
E aí nós atualizamos elas assincronamente pela essa bridge. Para manter as coisas sanas e fazer com que a gente tenha segurança de threads, nós vamos acabar com isso. Nós vamos, primeiro, deletar essa réplica, né, que nós temos no JS. Nós vamos utilizar algo que é chamado Fabric UI Manager, que vai gerenciar, que vai poder gerenciar e se comunicar diretamente com o gerente da interface de usuário dentro do C++. E isso utilizando esse JSI, que é essas referências diretas no mundo em C++. Ou seja, nós vamos transformar o que uma vez era uma bridge e async threads, né, que tinha uma ponte e threads assíncronos, nós vamos transformar isso para síncrono com JSI. Isso aqui, por exemplo, é o type annotation, né, as notações de tipos do Fabric UI Manager. O que você vai poder fazer com ele? Lembrando que como a nossa... Eu perdi essa parte, galera, de falar isso, mas a nossa árvore agora ela vai ser imutável. E como vocês que trabalham com React, vocês trabalham com Redux, você sabe que quando você tem algo imutável, você precisa, para modificar essa coisa imutável, você precisa chamar funções e disparar funções, né? Você não pode ir lá e modificar a sua árvore diretamente. E por isso que o Fabric UI Manager foi criado, para te possibilitar simplesmente chamar essas funções para atualizar a sua árvore que representa a interface do usuário. O mais interessante disso tudo é que a grande parte disso tudo é que a única fonte de verdade nossa agora, da face do usuário, vai ser a nossa shadow tree. Não vai ter mais múltiplas representações. E por que isso é interessante? Porque isso vai permitir com que tanto da camada nativa, tanto da camada de JS, a gente possa atualizar a nossa shadow tree, mandar atualizações para elas, e isso faz com que tudo seja síncrono, mesmo se você quiser fazer threading, que faz isso tudo ser thread safe, né? Só que essas coisas ainda não estão implementadas na atual versão do React Native. Essas coisas virão em 2020. Teve várias talks recentes que falaram um pouco sobre isso. O código para o Fabric UI Manager já está no open source, no React Native. Você até consegue fazer rodar, só que você só vai realmente ter ganhos e ver a produtividade disso quando tudo for migrado. Como, por exemplo, os Native Modules atuais, eles estão usando o Bridge. E o grande problema disso é que quando você inicializa o seu aplicativo, todos esses módulos precisam ser inicializados. Isso tem um imenso custo. Com essa nova arquitetura, com a JSI, você vai poder fazer lazy loading, ou seja, só instanciar, só dar início àquele módulo quando você realmente for precisar disso. E também o renderer, né, aquilo que eu já falei, e a inicialização que vai ser quase automática quando tudo migrar. Agora, a pergunta é, poxa, mas e eu, minha empresa, talvez eu sou um tech lead, eu tenho uma empresa, eu preciso tomar uma decisão para qual que eu vou utilizar. E aí, qual que eu devo utilizar, Andrei? Fala para mim. Galera, a verdade, na verdade, é que o usuário final, ele não vai notar se você fez um aplicativo em Kotlin, em Flutter ou em React Native. Para ele, isso não vai fazer a menor diferença. O que importa, no final das coisas, é o valor gerado pela ferramenta que você está utilizando. Quanto produtivo você é utilizando tal ferramenta? Você consegue gerar uma aplicação, um software bom? Software bom não é feito por causa da ferramenta, é feito por um grupo de engenheiros muito bons. Então, seja lá qual for a sua escolha, eu tenho certeza que não vai ser a ferramenta que vai quebrar ou fazer o seu app. Vai ser você e seu time. É claro que eu, hoje, decido continuar com React Native e React, porque eu tenho um time e sou extremamente produtivo em React Native. Mas, se por acaso se eu ver que essa minha ferramenta ela não mais está cumprindo o seu papel de produtividade e garantia de qualidade, eu posso trocá-la, porque o meu usuário final, para ele isso não importa. Pessoal, muito obrigado. Eu tenho todas as referências nos meus slides e durante a palestra aqui, eu publico no Twitter também a referência dos slides. Bom, obrigado.